livro de Gênesis, no capítulo 18. Vamos lá. Gênesis capítulo 18 e o versículo 12. Quem encontrou? Encontraram aí? Encontrou? Diz assim, ó. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu Senhor já velho? Amém? É isso mesmo que você está lendo? Então coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Fecha os teus olhos aí. Coloca as tuas mãos à altura do teu coração. Nós vamos fazer mais uma oração. E nós vamos pedir ao Senhor que através do Espírito Santo de Deus, Ele venha trazer a revelação dessa palavra para a nossa vida. Pastor, o que essa palavra tem a ver comigo? O que essa palavra tem a ver com a minha família? É o que nós vamos descobrir nessa manhã. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, a tua palavra, meu Deus, foi lida. Ela vai ser ministrada agora ao teu povo. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira e fala, meu Pai, poderosamente nessa manhã, no nome de Jesus, e que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte, no nome de Jesus. Amém. Toma o teu assento aí, toma o teu assento. Fale para essa pessoa que está do teu lado, fale assim para ela. Olhe bem nos olhos dela e fale assim para ela: não converse comigo, e você também não converse com ela. Quando o Senhor, Ele fez a promessa para aquele casal, que eles teriam um filho, mas o tempo foi passando, e já haviam mais de 20 anos aquela promessa. Então, aqueles anjos chegaram na casa do Abraão, e falaram para o Abraão: olha, Abraão, daqui a um ano, a tua esposa vai dar à luz a um filho. E a Sara, ela estava ouvindo na porta da tenda. E quando ela ouviu, ela riu. Riu de uma forma irônica. Não riu de felicidade. Mesmo porque ela pensou assim: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu Senhor já velho? Nesse momento aqui ela já tinha 89 anos. Ela já estava no período da menopausa. A menopausa, amados, é o último ciclo menstrual, é a menstruação. E vai ocorrer da idade dos 45 a 55 anos da mulher. Ela já tinha mais de 80 anos. Então, para ela, aquela promessa seria impossível. Então ela riu no seu coração: ah, não dá mais. E com isso, o próprio Senhor, Ele vai chamar a atenção do Abraão. Abraão, a Sara, ela não crê? Porque ela riu, Abraão. E esse riso aqui, amados, era um riso da dúvida. Ou a pessoa ela crê, ou ela duvida. E quando a Bíblia fala da fé, é a fé sobrenatural. Vamos até o livro de Josué. Passe aí alguns livros. Você vai passar Êxodo, depois Levítico, depois Números, depois Deuteronômio e depois o livro de Josué. No capítulo 10, nós vamos compreender, em primeiro lugar, o que significa
essa fé. Capítulo 10 do livro de Josué, nós vamos ler a partir do versículo 12. Quem encontrou, diga amém. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Jashé? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Olhe para mim aqui. Então, segundo esse relato, para que os soldados de Israel vencessem os inimigos naquele momento, para que eles não se perdessem na escuridão, o que ele pediu? Que o sol ficasse parado no céu. Em outras palavras, que não escurecesse, irmãos. E como está escrito aqui, o sol ficou no céu quase um dia inteiro. Aqui em Fortaleza, basicamente o sol, ele vai se pôr 5 horas da tarde, não é isso? 5 horas, 5 e meia, já vai começar a escurecer. Mas já imaginou, amados? 5 horas da tarde, o sol ainda está no meio do céu. E chegou 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, 7 horas, 8 horas, 9 horas da noite, 10 horas, 11 horas, meia-noite, e o sol ainda estava brilhando. E como o próprio escritor lhe diz, e não houve dia semelhante a este. Por que, pastor, que nunca mais aconteceu isso? Porque não existe outra pessoa que acreditou dessa forma, porque Deus não vai mudar. Pastor, então quer dizer que não existiu outro Josué para acreditar dessa forma? Não. Mas eu pergunto para você, quando Josué orou ao Senhor, e a Bíblia diz que ele estava na presença de todos, e até falavam para ele: Josué, olha, já vamos nos preparar para amanhã, já está escurecendo, Josué. Acredito que ele olhou: não, vamos vencer aos inimigos hoje. Josué, mas já está se pondo o sol. Eu pergunto para você, quando Josué orou daquela forma, ele cria que Deus poderia fazer isso, ou ele cria que Deus iria fazer? Qual era a fé de Josué? Que ele poderia fazer ou que ele iria fazer? Como é, irmã? Pronto, essa é a fé. Que ele pode fazer, irmãos, eu não tenho nem dúvida. Deu para entender a diferença? Que Deus pode fazer e deixar de fazer, amados, eu não posso ter essa dúvida. Deus é o Criador. Agora, a questão é essa: se ele vai fazer. A minha fé, amados, é essa: que ele vai fazer. Que ele pode fazer, meu amigo, se eu não creio que Deus pode fazer qualquer coisa, até o diabo crê. Agora, que ele vai fazer, aí já é outra história. Compreendeu, irmã? A diferença da fé sobrenatural para a fé natural? Então ele pode fazer qualquer coisa. Eu sei disso. Qualquer pessoa sabe. Mas a fé de Josué qual era? Ele vai fazer. Mas Josué, nunca aconteceu isso. Sempre Josué, quando vai chegar nessa hora, o sol vai se pôr.
Meu amigo, mas Deus está do meu lado. Josué, já imaginou, irmãos? Se você não sabe, nós fazemos parte do sistema solar. Os planetas giram, de acordo com os cientistas, os planetas giram em torno do Sol. Não pode acontecer isso. Ele não pode ficar simplesmente parado. E parado ele já é. Quem gira em torno do Sol são os planetas. Então, para que Deus fizesse o que Ele fez, e Ele fez, todo o sistema solar foi como? Foi alterado. Em fração, não só de milésimo de segundo, porque Ele deixa bem claro, irmãos, que foi quase um dia inteiro. Irmãos, se mudar no sistema solar, o que seja um milésimo de segundo, já há uma catástrofe. Ou o Sol, ele vai queimar a Terra, ou nós vamos ser congelados. Compreendeu? E pastor, como Deus fez isso? Aí é com Ele, meu amigo. Como Ele vai fazer, não dá para a gente compreender. Mas Ele cria. Pastor, e Deus mudou? Você acha que Deus mudou? Mudou? Não. O que é que está faltando? Um Josué. Agora vamos voltar lá para Sara, para você entender. O problema da Sara era tão complexo como o problema do Josué. Teria que mudar a ciência. Não teria explicação. Ela já passou do período da menopausa. Mas Deus falou para ele, olha, Abraão, vai acontecer assim. Mas a Sara riu. Vamos aqui, Gênesis de novo. Gênesis capítulo 18 e o versículo 13 agora. Quem está entendendo até aqui, diga amém. E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo, na verdade darei eu a luz ainda, havendo já envelhecido? Aí ele vai perguntar uma coisa ao Abraão: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Eu faço essa pergunta para você agora. Aliás, eu quero que você faça essa pergunta à pessoa que está do teu lado. Aí você vai esperar a resposta dela. Pergunte assim para ela, ó: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Pergunte aí para ela. Irmãos, lembra do Lázaro? O maior milagre, amados, é Deus ressuscitar uma pessoa que está morta. Já aconteceu comigo isso aí. Pastor, o senhor orou e uma pessoa ressuscitou. Pastor, o senhor tem a fé do Abraão, né? Pois é. A gente estava na igreja, isso aqui há muitos anos atrás, e a gente estava sem prédio. Estava fazendo um culto numa creche, perto da minha casa. O irmão cedeu lá o espaço da creche. E a gente estava na hora do louvor, e a gente louvando, aí uma pessoa bate nas minhas costas assim, eu concentrado já, a pessoa bate nas minhas costas. Aí eu, como, irmão? Olha aí atrás. O irmão, a primeira vez que ele entrou na igreja, ele parece que já tinha problema de coração, deu esse ataque e ele morreu. Aí eu pensei assim, rapaz, mas esse irmão não pode morrer aqui na creche não. Não, nós pedimos emprestado um lugar aqui, vamos orar para ele se levantar. Parece até uma brincadeira, mas foi assim que eu pensei. Aí a gente orou e o irmão se levantou. Aí no final perguntei, meu amigo, o que foi que aconteceu? Eu tive um ataque e morri. Bom, mas isso aí já é outra história. Pastor, o senhor ainda tem essa fé? Não sei.
essa fé ainda, eu não sei se eu tenho. Mas vamos continuar aqui. Qual foi a resposta dessa pessoa aí? Tem alguma coisa difícil demais que Deus não possa fazer? Tem? Não tem. A resposta seria essa. Ao tempo determinado, tornarei a ti, por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. E acabou a história. Eu pergunto, rindo ou não rindo? Duvidando ou não duvidando? A Sara teve um filho ou não? Se você já leu a Bíblia, sabe que ela teve. Ela poderia ir em qualquer hospital, em qualquer clínica. O melhor médico ia dizer o que para ela? Não há como. Não há solução, Sara. A Sara nunca teve um filho. Apesar de ser já de idade, já tinha quase 90 anos, ela nunca teve um filho na vida dela toda. Como teria agora? Mas Deus cumpriu. É tanto que nasceu Isaac. E o nome Isaac significa exatamente riso. Pronto. Então, para o nosso Deus, amados, nada é impossível. Não tem uma coisa difícil demais que Ele não possa fazer. Se você não sabe as promessas de Deus, quantas existem, segundo aqui os teólogos, em toda a Bíblia, você vai encontrar 8.807 promessas. 1.000 são promessas de pessoas para pessoas. 211 do homem para com Deus. 28 promessas de anjos. Tem uma promessa do diabo. Até promessa do diabo tem. E tem, sabe quantas de Deus? 7.487 promessas de Deus. Se a gente fosse dividir 7.487 promessas bíblicas por 365 dias, se você não sabe por que é 365 dias, pastor, o ano, é exatamente a rotação que a Terra vai fazer em torno do Sol. São 365 dias e mais algumas horas. Por isso que nós temos alguns anos que o mês de fevereiro tem 29 dias. Então, dividindo 7.487 por 365, dá basicamente, amados, 20 promessas. Então, por dia, nós temos pelo menos 20 promessas de Deus para nossas vidas. Que Ele não vai nos deixar, que Ele vai estar conosco, que Ele vai perdoar os nossos pecados, que vai nos dar a salvação, que nós vamos estar sempre com Ele. Diga amém. Eu vou repetir de novo, aí você vai dizendo amém, tá bom? Vai tomar posse. Que Ele vai estar conosco. Não, tem que ser todo mundo. Esse amém aí tá. Que Ele vai estar conosco. Que Ele vai nos proteger de todo mal. Que Ele vai nos dar o perdão. Que vai nos dar a salvação. Que vamos estar sempre com o Senhor. Pronto, são as promessas de Deus. São pelo menos 20 por dia. Agora, essas promessas, irmãos, elas são às vezes espetaculares demais, que fogem na nossa compreensão. Pastor, não é possível. Amados, a Bíblia diz que tudo é possível. Um dos maiores milagres que pode acontecer é a pessoa se tornar uma nova criatura. Quando Deus transforma o nosso coração. E eu pergunto, não aconteceu com você? E agora? O que é que Deus pode fazer além disso? Vamos ver aqui. Para você ver que, por mais que seja impressionante, nós temos que crer nas promessas do Senhor. Vamos ver. Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Um anjo, ele vai chegar para uma moça chamada Maria. Essa história aqui
Você já conhece. E ele vai falar da mesma forma. Olhe para mim aqui. Você vai ter um filho. Para algumas pessoas, teólogos, dizem que quando Deus chamou a Maria, ela tinha mais de 12 anos de idade. E para alguns ela tinha 14 anos, para ser mais preciso. Então ela tinha de 12 a 14 anos. Em um livro apócrifo, diz que os nomes dos pais da Maria, isso aqui são livros apócrifos, tá bom? Não está comprovado. Os nomes dos pais da Maria seria Joaquim e Ana. Então ela teria basicamente essa idade, 14 anos de idade, que para a cultura judaica já era a idade de uma pessoa adulta, 14 anos. Então ele promete para ela que ela teria um filho. Pastor, mas ela só tinha 14 anos. Seria normal demais a moça dar um filho com 14 anos. Seria normal ou não, irmãos? Sim ou não? Mas por que que não foi normal? Alguém saberia me dizer? Ela não era estéril. Ela era virgem. Não pode dar um filho se ela nunca teve um contato com o homem. Ela nunca teve uma relação com o homem. Então, não poderia dar esse filho. E ela questionou ao anjo: mas olha, eu nunca tive contato com o homem. Aí ele vai explicar para ela que seria uma ação do Espírito Santo. Pastor, ela creu? Vamos ver. A Sara não creu. A Sara duvidou. A Sara riu. Vamos ver a Maria. Capítulo 1, a partir do versículo 26. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem. Olhe para mim aqui. A Bíblia deixa bem clara ou não que ela era virgem? Deixa claro, ela era virgem. Não tinha nenhuma relação com nenhum homem, nenhum contato sexual. A uma virgem desposada com um homem. O que significa isso? Ela era noiva do José, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo a ela, turbou-se muito com sua palavra, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo, aqui é uma promessa do anjo, como nós falamos, ó: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que eu não conheço homem algum? Compreendeu? Essa seria a dúvida dela. Como vai acontecer isso? Não conheço homem algum. Aí qual foi a resposta do anjo? Respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que há em ti há de nascer
será chamado Filho de Deus. E preste atenção nisso aqui, o versículo 36, ó. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E este é o 6º mês, para que aquela que era chamada estéril. Olha para mim aqui. Lembra da história dela? Ela também não era estéril. Não dava filhos. Aí o seu esposo, o Zacarias, era um sacerdote da casa do Senhor, e não acreditou no que o anjo falou. Aí ficou mudo. Aí ele diz agora: que você agora não vai acreditar, Maria? Já está no 6º mês? Ela não está grávida? Não era estéril? E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E este é o 6º mês. Aqui era o João Batista, que iria nascer. E ele diz aqui no final, ó: porque para Deus algumas coisas são possíveis. É isso que está escrito aí? Como é que está escrito aí? Porque para Deus nada é impossível. Diga amém. Amados, para Deus nada é impossível. Maria, você já conviveu com a Isabel. Ela já é de uma idade avançada. Ela era estéril. Ela não está grávida de 6º mês? Vamos ler o que a Maria disse então. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Diga amém por isso. Então ela creu, amados. Ela tomou posse. Ela acreditou na palavra, mesmo que seria impossível. Não é possível, amados, que uma mulher que não tem uma relação com o homem possa dar filhos. Pastor, mas já há algo que a ciência fez nesse sentido. Mas, amados, humanamente falando, seria impossível. Pelo menos nessa época aqui. Há milhares de anos atrás. Mas ela não deixou de crer. É tanto que para convencer o José, o anjo teve que falar para ele: José, a Maria não está mentindo. A Maria não traiu você, José. A Maria está falando a verdade. O que foi concebido no ventre dela é uma ação do Espírito Santo de Deus. Pastor, o que é que nós tiramos de tudo isso? O que é que nós vamos aprender com tudo isso? Amados, aquilo que o anjo falou no versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. Nós podemos até rir. Nós podemos até duvidar, como a Sara fez. Mas mesmo assim, amados, as promessas de Deus, elas se cumprem nas nossas vidas. Mesmo que você ache: ah, pastor, olha, é até irônico, eu sei. Mas quando Deus, amados, Ele nos faz uma promessa, não volta atrás as promessas de Deus. Ele cumpre as suas promessas. Nós temos que entender também que as promessas de Deus, elas são condicionadas à nossa obediência. Apesar da Sara, ela duvidar, ela rir, o Abraão muitas vezes também, ele não deixou de obedecer a Deus. Lembra do Jó? Tanto sofrimento que o Jó, ele passou. E muitas vezes ele falava para os seus amigos: olha, maldito o dia que eu nasci. Deus, Ele esqueceu de mim. Estou cheio de chagas. Eu não mereço isso. Quantas coisas ele falou naquele momento, amados, que Deus nem levou em consideração. Tem coisas que a gente fala, irmãos, do nosso coração, que Deus ele nem leva em consideração. Pode ter certeza disso. Porque Ele conhece a nossa fragilidade, irmãos. E
Às vezes a gente age mesmo pela nossa emoção, mas não quer dizer que você não tenha fé. Não quer dizer que você não crê. Não queria dizer isso. A Sara rir, ou duvidar, ou o próprio Abraão também. Não quer dizer que ele não creu. É tanto que Deus cumpriu a promessa, porque o Abraão obedeceu ao Senhor. É isso também que vai acontecer com você, se você crer. Amém? Vamos ficar de pé então. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Eu quero que você aplauda forte ao Senhor. Glória a Deus. Feche os teus olhos aí, feche os teus olhos.